Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parábola, né? E aí, para a gente falar um pouquinho de parábola, né? A gente vai trazer o que está na definição de acordo com o que está no livro, né? Então, de acordo com o livro de vocês, né? Se vocês observarem aí, aqui estão os objetivos, né? Que a gente vai ter de aprendizagem aí, a introdução, né? E aí está aqui o objetivo, né? Na verdade, é um lugar geométrico, né? É um lugar geométrico, parábola dos pontos equidistantes a um ponto fixo e uma reta fixa, a um ponto F e uma reta R, né? Então, seja R uma reta e F um ponto fora dessa reta. Todos os pontos que são equidistantes, mesma distância, distância de x até F igual a distância de x até R, esses pontos vão estar situados na trajetória da parábola. Beleza? Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui? A primeira coisa, seja um ponto fixo, eu vou chamar esse ponto de F, tá aqui, é um ponto fixo, ele não se mexe daí, e seja uma reta fixa, que a gente vai chamar aqui de D, né? Então, seja esse ponto F, seja essa reta D, e se eu tenho um ponto aí, né, P, de tal forma que o ponto P, a distância de F até P, seja a mesma distância de P até a reta D, né? Esse ponto P aqui pertence à trajetória da parábola. Mas normalmente, qual que é o X da questão, né? Que distância de ponto até reta não pode ser inclinado assim, ó. Ele tem que ser perpendicular à reta, formar ângulo de 90 com a reta. Então, normalmente a gente chama quando a gente vai calcular a distância de ponta reta, vai ter um outro pontinho aqui que a gente chama pé da perpendicular, e esse ponto a gente calcula a distância do ponto P até esse ponto P1, que é o pé da perpendicular de P sobre a reta R. Na verdade, é só para falar que a distância não pode ser inclinada, né? Não pode ser oblíqua, tem que ser perpendicular. Então, se esse ponto estiver posicionado em qualquer lugar assim, que a distância seja igual, a distância de F até P, igual a distância de P até P', esse ponto pertence à trajetória da parábola. Então, vamos colocar a distância aqui, ó, a distância tem que ser ortogonal, tem que ser 90 aqui em relação à reta, né? E vamos colocar outra distância aí. Então, nós temos aí a distância de F até P, essa reta aqui, e a distância de P até a reta D, essa outro segmento de reta aqui, segmento de reta aqui, segmento de reta aqui. Se esses dois segmentos são iguais, quer dizer que são iguais no sentido de ter o mesmo tamanho, né? Isso quer dizer que são equidistantes. P é equidistante de F, né? E D, quer dizer, P, a mesma distância de P até F é de P até D, que é a reta D, que acaba sendo de P até P1. Tranquilos? Então, na verdade, o que é parábola? São todos os pontos que estão nessa situação. Então, esses caras aqui, ó, estão nessa situação. E aí vão fazendo a trajetória aqui que a gente conhece como parábola, lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto fixo, que é o F, e a uma reta fixa, que é essa reta D aqui. Bom, para a gente estudar a coisa, a gente vai sempre para o sistema cartesiano, né? Então, se a gente for para o sistema cartesiano, a gente observa que nós vamos inserir a parábola, e aí nesse primeiro momento a parábola vai ter o seu vértice, né? Que é esse ponto de máximo declive aqui da parábola, né, onde ela muda a sua trajetória, desce, 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 aí começa a crescer. Então, esse ponto aqui a gente chama de ponto vértice. Esse ponto F aqui nós vamos chamar de foco agora. E a reta D aqui, que é essa aqui embaixo, tá? Não misture a reta D com o X. Então, a reta D, que é essa aqui embaixo, essa aqui nós vamos chamar de diretriz. Então, os elementos da parábola que a gente vai estar usando agora são justamente foco, vértice e diretriz. Tranquilos? Então, a gente vai olhar aqui, né? Deixa eu limpar
aqui. E aí a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é justamente os elementos da parábola, né? Então nós temos uma parábola aqui, tentar desenhar ela aqui agora. Ela tem um ponto aqui, nós vamos chamar vértice. Vértice. Essa parábola, ela tem um ponto aqui, que é justamente o ponto fixo lá que a gente constrói ela, que eu vou chamar de foco. E ela tem uma reta aqui, opa, reta, hein? Que é D, que agora eu vou chamar de diretriz. Mais uma coisa, né? O estudo da parábola, ela sempre inicia, tanto lá pela definição, né? Quanto por aqui, sempre iniciou por um ponto fixo e a reta fixa. Então, a gente começando com ponto fixo, com reta fixa, todo estudo de parábola se baseia nesses dois, porque existe uma pessoa aqui, né, que é essa distância do ponto fixo à reta fixa. Essa distância do ponto fixo à reta fixa é justamente, eu vou chamar de P. Na verdade, P é o valor absoluto, né? O valor absoluto de P vai ser essa distância aqui, quer dizer, P pode ser que seja negativo ou positivo, mas se o P for negativo, pega esse negativo, o valor absoluto ele positivo. Se o P, digamos, P é igual a menos 2, o valor absoluto de P então é 2. Essa distância do ponto fixo à reta fixa vai ser 2. Se o P for 2, essa distância, o valor absoluto de 2 é 2, né? A distância de F até D então é 2. Então, esse P aqui, o valor absoluto de P, que é o módulo de P, vamos colocar aqui, ó, o módulo de P, que é o valor absoluto, é igual à distância de F a reta D. Então, a distância de F até a reta D é igual ao valor absoluto de P.